Eu sou a Ana, e isso é o que eu não pude contar. Tenho 35 anos e morava em uma fazenda junto com minha família. A vida lá sempre teve um ritmo previsível. Acordar quando o sol ainda não havia nascido completamente, preparar o café, acordar as crianças, ajudar meu pai com os animais. Era tudo simples, repetitivo e seguro. A nossa fazenda ficava longe de tudo, mas era tão perto da floresta que às vezes eu achava que ela avançava mais um pouco a cada ano. Não tínhamos vizinhos próximos, não tinha gente perguntando sobre minha vida, e sinceramente, eu gostava daquele silêncio. Meu pai Joseph sempre foi um homem bem difícil. 63 anos, temperamento duro, falava pouco e quando falava era para dar ordens. A minha mãe Gertrude aprendeu há muito tempo a não contradizê-lo. Eu tenho uma filha mais velha chamada Liesel. Ela também aprendeu cedo a não fazer barulho desnecessário. E meu outro pequeno, o Franz, ainda era muito pequenininho para entender como as coisas funcionavam em casa. A nossa fazenda era muito grande para só 3 adultos cuidar, então sempre tivemos funcionárias, mas elas nunca ficavam muito tempo. A última, por exemplo, saiu há 6 meses. Ela dizia que a casa fazia barulhos estranhos durante a noite, que ouvia passos no sótão quando todos já estavam dormindo. Meu pai chegou até a rir dela. Disse que era o vento, os ratos, a madeira velha se acomodando com o frio, mas ela insistiu que não era. Um belo dia ela pegou as coisas e foi embora. Na época eu não disse nada, mas eu também ouvia aqueles barulhos. Só que eu aprendi cedo demais a não falar sobre certas coisas para o meu pai. No início de março, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. No começo eram pequenas coisas que meu pai mencionava durante o jantar. Por exemplo, o jornal de uma cidade próxima que apareceu do nada na nossa porta e que ninguém tinha comprado e nenhum vizinho recebia. Meu pai verificou com o carteiro, com a vizinhança, mas ninguém sabia de onde aquele jornal tinha vindo. Eu cheguei a dizer que talvez alguém tivesse perdido na estrada e o vento tivesse trazido até nós, mas meu pai balançou a cabeça negativamente e ficou olhando para a floresta pela janela da cozinha com uma expressão que eu não conseguia decifrar direito. Depois vieram as pegadas na neve. Meu pai as encontrou numa manhã fria quando ele estava voltando do celeiro. As marcas de botas, elas vinham da floresta, passavam pelo portão lateral e iam até o depósito de ferramentas. Ele seguiu as pisadas até lá, mas não encontrou ninguém, nada estava faltando, nada estava fora do lugar. E o que deixou ele perturbado foi o fato de que não havia pegadas voltando, só de ida, como se alguém tivesse caminhado até lá e simplesmente desaparecido. Depois das pegadas, foi a vez das chaves começarem a desaparecer. Primeiro foi a chave da porta da frente, que sempre ficava pendurada num gancho perto da lareira. Procuramos pela chave na casa inteira, reviramos gavetas, olhamos embaixo dos móveis, mas ela simplesmente não estava mais lá. Depois foi a chave do celeiro. Meu pai até disse que talvez ele mesmo tivesse perdido, que estava ficando velho, mas eu vi a tensão no maxilar dele quando ele falava e percebi que ele não acreditava nisso. Bom, na verdade, eu também não acreditava. Então, por precaução, meu pai começou a trancar as portas por dentro à noite, usando a tranca de madeira. Alguns dias depois, foi a vez dos passos no sótão.
E era sempre à noite, depois que todos já estavam nos quartos. Era um arrastar lento, como se alguém estivesse caminhando com cuidado para não fazer muito barulho. Imagina deitar na sua cama, no escuro, e ouvir madeira rangendo acima da sua cabeça. E saber que não é o vento, não é um rato, mas é o peso de alguém que não deveria estar lá. Numa noite, meu pai pegou a lamparina e subiu as escadas de madeira para revistar o sótão. Ele entrou e olhou cada detalhe daquele sótão. Moveu caixas velhas, baús de roupas de inverno. Ficou lá um tempão, mas não encontrou nada. Absolutamente nada. Quando ele desceu, sua testa estava suada, apesar do frio, e ele disse que devia ter sido o vento fazendo as tábuas rangerem, mas todos nós sabíamos que aquilo não tinha sido o vento. Eu comecei então a ter dificuldades para dormir. Acho que todos nós. Eu ficava deitada na cama, ouvindo cada rangido da casa, cada sopro do vento das árvores lá de fora, e torcendo para não ouvir aqueles passos de novo. Meu pai até chegou a contar tudo isso para alguns vizinhos quando foi à cidade. Ele falou das pegadas, do jornal, das chaves, dos passos no sótão. E os vizinhos ofereceram ajuda. Disseram que podia ir passar algumas noites em casa, ou que deveríamos chamar a polícia. Mas meu pai recusou. Disse que nós éramos capazes de cuidar de nossa própria terra, que tínhamos sobrevivido à guerra e à fome e que não íamos nos deixar assustar por coincidências estranhas. Eu juro que queria discutir. Eu queria implorar para que ele aceitasse ajuda. Mas eu conhecia meu pai muito bem e sabia que quando ele tomava uma decisão, não havia como fazê-lo mudar de ideia. No final de março, Lísia voltou da escola diferente. Ela estava mais quieta que o normal, e quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha visto um homem de bigode na beira da floresta olhando para nossa casa. Ela disse que o homem ficou parado lá por muito tempo, só observando. Nossa, meu estômago se apertou quando eu ouvi isso. Abracei minha filha e disse que estava tudo bem, que provavelmente era só alguém que tinha se perdido no caminho. Mas, enquanto eu falava isso, eu olhei pela floresta, pela janela de casa e me perguntei em pensamento quem estava lá e o que essa pessoa queria de nós. Já na tarde do dia seguinte, nossa funcionária nova chegou. O nome dela era Elga e ela tinha 44 anos. O rosto dela era um rosto gentil, sabe? Só que marcadas por rugas de trabalho duro. Foi a irmã dela que a trouxe até a fazenda e ficou ali com a gente por algumas horas tomando chá na cozinha. Eu mostrei para Elga onde ela iria dormir. Um quarto pequeno, mais limpo, no andar de cima. Expliquei também a rotina da casa. Ela parecia uma mulher muito calma e bem prática. E eu me senti um pouco aliviada por ter essa presença adulta ali com a gente. Talvez com ela ali as coisas parecessem menos assustadoras e vazias. Então chegou a noite, que inclusive chegou até rápido por conta da estação do ano. Nós jantamos cedo, comemos sopa de batata com pão preto. E logo após o jantar, meu pai disse que precisava verificar o gado no celeiro antes de dormir. Ele pediu para que eu e minha mãe fôssemos com ele porque havia alguns animais doentes que precisavam de atenção e seria mais rápido com mais mãos ajudando. A minha filha Lísel estava sentada à mesa nesse momento terminando de comer o seu pão, quando meu pai olhou para ela e falou que ela também deveria ir, que ela já era crescida o suficiente para aprender a cuidar dos animais à noite. Na hora, eu hesitei. Não queria que minha filha saísse da casa no escuro, não queria que ela atravessasse o pátio gelado até aquele celeiro. Mas meu pai enfatizou o pedido, já foi pegando a lamparina e colocando o casaco. Então eu peguei o chale de Lísel e coloquei sobre os ombros dela.
Deixei Franz dormindo no berço ao lado da minha cama. Elga também já estava em seu quarto arrumando algumas coisas. E a casa estava tão quentinha, sinceramente a ideia de sair dali me fazia sentir um peso no peito que eu não conseguia explicar, mas mesmo assim eu fui. Atravessei o pátio com meu pai, minha mãe e minha pequena. Nossos passos faziam barulho quando pisava na terra congelada, e o nosso hálito formava aquelas nuvens brancas no ar frio da noite. Liesel segurava minha mão com força. Seus dedos pequenininhos e gelados entrelaçaram com os meus. E a lamparina balançava na mão do meu pai, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam que dançavam nas paredes do celeiro quando entramos. O cheiro do celeiro era o de sempre: couro, esterco e feno seco misturado com o odor quente dos animais. As vacas se moveram inquietas em seus compartimentos quando passamos, e eu ouvi também o barulho do feno quando pisamos nele. Meu pai pendurou a lamparina num gancho que tinha na parede e começou a examinar uma das vacas que estava com febre. Já minha mãe, ela teve que ir buscar água fresca, e eu fiquei esperando ela voltar no canto do celeiro, com Liesel ao meu lado, sentindo ainda aquele peso no peito crescer cada vez mais, como se meus pulmões estivessem sendo espremidos. Foi então que eu ouvi um som que não era dos animais, não era do vento, não era de nada que deveria estar ali. Era o som de uma respiração vindo de um lugar atrás de nós, meio que das sombras onde a luz da lamparina não alcançava. Eu virei a cabeça devagar, tentei enxergar na escuridão, mas eu não consegui ver nada. O meu pai também ouviu, porque ele parou o que estava fazendo e ficou completamente imóvel. Sua mão ficou apoiada no flanco da vaca e os olhos ficaram fixos em algum ponto além de mim. E então eu ouvi o som de um assobio, um som agudo e cortante. Meu pai se virou e algo atingiu a lateral da cabeça dele. O impacto chegou a ecoar pelas paredes de madeira. Ele cambaleou para o lado, as suas mãos subiram até a têmpora, e então eu vi o sangue escorrendo entre seus dedos, um sangue escuro e grosso. Ele tentou dizer alguma coisa, mas o único som que saiu da boca dele foi um gemido, mas um gemido tão abafado que parecia vir de muito longe. As pernas dele cederam e ele caiu de joelhos no feno. Eu fiquei paralisada, totalmente paralisada, tentando entender o que havia acontecido, quem estava ali, o que eu deveria fazer. Liesel começou a chorar assustada, um choro tão agudo e desesperado que rasgou o silêncio daquele celeiro e fez os animais se agitarem ainda mais. Ela puxou minha mão tentando me arrastar em direção à porta, mas meus pés não se moviam. Era como se eu tivesse criado raízes no chão de terra. Provavelmente minha mãe ouviu o grito da Liesel e voltou para o celeiro correndo, segurando o balde de água. Ela chegou no celeiro, deu 2 passos em direção a nós e então parou. O balde caiu de suas mãos e a água se espalhou pelo chão de terra, formando uma poça bem escura que refletia a luz da lamparina. Os olhos dela ficaram fixos e tão arregalados com algo atrás do meu pai. Eu tentei me virar, tentei ver o que ela estava vendo, mas o meu corpo não respondia mais. Era como se eu tivesse sido congelada no lugar e minhas pernas tivessem virado pedra. Então eu vi uma silhueta escura segurando a enxada do meu pai.
A mesma enxada que nós usávamos todos os dias para trabalhar a terra. Minha mãe gritou, vi ela correr em direção a meu pai, mas ela nem chegou até ele. Eu vi minha mãe levantando as mãos para se proteger do golpe da enxada, mas não adiantou nada. O impacto foi tão forte que a derrubou e ela caiu próximo ao meu pai. Foi tudo tão rápido, mas ao mesmo tempo eu me sentia debaixo d'água, como se a realidade estivesse distorcida e lenta. Liesel gritava cada vez mais, tadinha. Foi só então que meu corpo decidiu se mover. Consegui pegá-la nos braços, corri em direção à porta do celeiro. A Liesel estava agarrada ao meu pescoço. Seu rosto praticamente se enterrava no meu ombro e seu choro era abafado contra meu xale. Mas eu não era tão rápida. Eu não fui rápida o suficiente. Foi então que meus pés se enroscaram no feno e eu tropecei e caí de joelhos. A Liesel rolou dos meus braços e eu ouvi ela gritar pelo meu nome enquanto tentava me levantar. Minhas mãos afundaram na palha úmida e quando eu consegui finalmente ficar de pé, eu senti um peso esmagador nas minhas costas me empurrando de volta para baixo. A dor veio com uma explosão na base do meu crânio, que irradiou por todo o meu corpo, fazendo cada nervo gritar. Os meus braços perderam toda a força e o meu rosto bateu contra o chão da terra. Eu conseguia sentir o cheiro do feno mais uma vez. Conseguia sentir a textura áspera da palha contra minha bochecha. Conseguia ouvir os animais se mexendo inquietos em seus compartimentos, assustados. Meus olhos se fixaram na lamparina, balançando suavemente no gancho onde meu pai a tinha pendurado. A chama dançava dentro daquele vidro, projetando aquela sombra alaranjada que eu sempre achei tão bonita, tão acolhedora. Eu costumava olhar para aquela luz quando eu era criança e eu me sentia segura. E como eu queria que a Liesel estivesse segura agora. Como eu queria que ela tivesse ficado na casa com Franz e Helga. Como eu queria ter dito não para o meu pai, ter insistido que ela era pequena demais, que ela deveria ficar no calor da cozinha. Naquele momento eu pensei também no Franz dormindo em seu berço, tão pequeno e vulnerável, e a Helga arrumando as suas coisas sem saber o que estava acontecendo. As paredes do celeiro eram grossas. Ninguém da casa conseguiria ouvir o que aconteceu ali. Ouvi Liesel gritar por mim mais uma vez. Sua voz fina ecoou pelas paredes do celeiro. E então veio um silêncio repentino que fez o meu coração apertar de uma forma que nenhuma dor física jamais conseguiria. Aquele silêncio durou apenas um instante, mas pareceu durar uma eternidade inteira. Como eu queria poder abraçar minha filha mais uma vez. Aquela luz alaranjada foi a última coisa que eu ouvi. E o grito da Liesel, a última coisa que eu ouvi. Depois ficou tudo em silêncio. O mesmo silêncio que duraria 4 dias. 4 dias em que alguém continuou ali, vivendo em nossa fazenda, alimentando nosso gado, acendendo nossa lareira, enquanto nós estávamos imóveis no celeiro. Eu sou a Ana, e isso é o que eu não pude contar. Na noite de 31 de março de 1922, 6 pessoas foram assassinadas na fazenda Hinterkaifeck, localizada na Baviera, Alemanha, a cerca de 70 quilômetros de Munique.
As vítimas eram Andreas Gruber, 63 anos, sua esposa Cecília, 72 anos, a filha viúva Victoria Gabriel, 35 anos, os 2 filhos dela, Cecília, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, e a empregada Maria Baumgartner, 44 anos. Dias antes dos assassinatos, Andreas relatou aos vizinhos ter encontrado pegadas na neve vindas da floresta até a fazenda, sem marcas de retorno, ter ouvido passos no sótão, encontrado um jornal desconhecido na propriedade e notado o desaparecimento de chaves. Na noite do crime, Andreas, sua esposa, Cecília, Victoria e a pequena Cecília foram atraídos ao celeiro onde foram mortos, um de cada vez, com golpes na cabeça. A criança aparentemente foi a última a ser morta no celeiro. Posteriormente, o agressor entrou na casa e matou Maria e o pequeno Joseph. Os corpos foram descobertos apenas 4 dias após o crime. Há fortes indícios de que o assassino permaneceu na propriedade após os crimes. Alimentos foram consumidos, a lareira estava acesa e os animais foram alimentados. Mais de 100 pessoas foram interrogadas ao longo dos anos, mas ninguém foi formalmente condenado. O caso permanece sem solução até hoje, sendo considerado um dos crimes não resolvidos mais intrigantes da história alemã. Se essa história mexeu com você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.